Vivemos cercados por ruídos, não apenas os sons que atravessam as ruas, as notificações que vibram no bolso ou as vozes que disputam nossa atenção, mas um ruído mais profundo, silencioso e constante, o da mente inquieta. Uma mente que nunca repousa, que corre mesmo quando o corpo está parado, que projeta medo sobre o futuro e revive dores do passado como se fossem eternas. Poucos percebem, mas o maior cansaço da vida moderna não está nos músculos, está no pensamento. É ali que mora o peso invisível que carregamos todos os dias. Epicuro, há mais de 2000 anos, observou algo que ainda hoje nos atravessa com precisão desconcertante. Não é a realidade que mais nos faz sofrer, mas a interpretação que fazemos dela. Não é o que temos, mas o que desejamos além do necessário que nos torna infelizes. Essa frase ecoa com força em um mundo que nos ensinou a confundir necessidade com excesso, prazer com estímulo constante, felicidade com acúmulo. Talvez você esteja cansado sem saber exatamente do que. Cansado de buscar algo que nunca chega. Cansado de se comparar. Cansado de sentir que sempre falta alguma coisa, mesmo quando, racionalmente, tudo parece estar em ordem. Esse cansaço tem nome. Para Epicuro, ele nasce do desejo mal orientado. Aquele que não conhece limites, que nunca se satisfaz, que se alimenta da ideia de que a vida deveria ser diferente do que é agora. Observe por um instante. Apenas observe. Quantos pensamentos passam pela sua mente neste exato momento dizendo que você deveria estar em outro lugar, ser outra pessoa, ter conquistado mais, avançado mais rápido? Quantas vezes você se permite simplesmente estar, sem se julgar, sem se cobrar, sem se projetar para fora de si? Epicuro não falava de uma vida de excessos, como muitos pensam. Pelo contrário, ele falava de uma vida simples, profundamente consciente, ancorada em prazeres estáveis e duradouros. Prazer para ele não era euforia, era ausência de perturbação, era tranquilidade da alma. Era a sensação silenciosa de estar em paz consigo mesmo. Na psicologia moderna, chamamos isso de regulação emocional. A capacidade de não ser arrastado por cada impulso, cada medo, cada desejo momentâneo. Epicuro já falava disso quando ensinava que existem desejos naturais e necessários, naturais e não necessários, e desejos vãos. Comer quando se tem fome é natural e necessário. Buscar luxo excessivo, reconhecimento constante ou aprovação alheia são desejos que nunca se saciam. Eles criam dependência, e dependência gera ansiedade. Quantas das suas preocupações atuais realmente dizem respeito à sobrevivência, à saúde, à amizade, à segurança básica? E quantas nascem apenas da comparação, da expectativa social, da pressão invisível de parecer bem-sucedido aos olhos dos outros? Quando não distinguimos isso, a mente se torna um campo de batalha. Sempre alerta, sempre tensa, sempre em falta. Epicuro nos convida a um exercício radicalmente simples: reduzir. Reduzir expectativas. Reduzir desejos desnecessários. Reduzir o ruído interno, não como perda, mas como libertação. Psicologicamente, isso significa retirar da mente a carga excessiva de estímulos e cobranças que ativam constantemente o sistema de alerta. Um corpo em alerta não descansa. Uma mente em alerta não vive. Há uma ideia poderosa em Epicuro que atravessa os séculos com a mesma clareza. Se queres tornar um homem rico, não lhe deis mais riquezas. Tira-lhe desejos. Essa frase não fala de pobreza material, mas de riqueza interior. Quantas pessoas hoje têm tudo e ainda assim vivem com a sensação constante de escassez? Escassez de tempo, escassez de sentido, escassez de paz. A mente moderna foi treinada para desejar sem pausa. E um desejo que não encontra repouso
gera frustração crônica. A psicologia chama isso de adaptação hedônica. Nos acostumamos rapidamente às conquistas e logo precisamos de mais para sentir o mesmo prazer. Epicuro já sabia disso intuitivamente, por isso defendia prazeres simples, repetíveis, acessíveis, aqueles que não nos escravizam. Um pão simples quando se tem fome. Um copo de água quando se tem sede. Uma conversa honesta. Um momento de silêncio. Um corpo relaxado. Uma noite de sono tranquila. Há uma profundidade quase esquecida nessas experiências. Elas não impressionam. Não geram status, mas sustentam a alma. Talvez o maior erro da vida moderna seja acreditar que paz é algo que se conquista no futuro, quando terminar tal fase, quando alcançar tal meta, quando resolver tal problema. Epicuro nos lembra que a paz não é um destino, é uma prática, uma escolha diária de como nos relacionamos com nossos pensamentos e desejos. Observe como sua mente reage quando algo não sai como esperado. Ela se contrai, cria histórias, amplifica o problema. Antecipações catastróficas surgem. A ansiedade cresce. Epicuro ensinava que grande parte desse sofrimento vem do medo, especialmente o medo do futuro e o medo da morte. Dois fantasmas que não existem no presente, mas governam nossas decisões. Enquanto existimos, a morte não está presente. Quando a morte está presente, nós não existimos. Essa frase de Epicuro não é um convite ao descaso, mas à libertação. Psicologicamente, o medo da morte se manifesta como medo de perder, de falhar, de não ser suficiente. Quando esse medo domina, a vida se transforma em uma corrida contra o tempo e nunca há descanso. Epicuro propõe algo profundamente terapêutico: fazer as pazes com a impermanência. Aceitar que a vida é finita não para se desesperar, mas para valorizar o agora. O presente, quando não é contaminado por medo ou excesso de desejo, é suficiente. Ele sempre foi. Talvez você perceba agora que muito do seu sofrimento não vem do que acontece, mas da resistência ao que acontece. A psicologia moderna confirma: sofrimento é dor multiplicada pela resistência. Epicuro chamaria isso de perturbação da alma. A ataraxia, estado de tranquilidade, nasce quando paramos de lutar contra aquilo que não controlamos e cuidamos do que está ao nosso alcance. Nossos pensamentos, nossas escolhas, nossos limites. Não se trata de passividade. Trata-se de discernimento, de saber onde investir energia e onde soltar. Quantas batalhas mentais você trava todos os dias que não mudam absolutamente nada? Quantas vezes você revive diálogos, cenários, arrependimentos, como se pudesse reescrever o passado com o pensamento? Epicuro nos lembraria com suavidade: o passado não dói mais. O que dói é a lembrança não acolhida. O futuro não ameaça. O que ameaça é a imaginação desgovernada. Quando a mente aprende a repousar no presente, o sofrimento diminui naturalmente. Este primeiro passo da jornada não pede grandes mudanças externas. Ele pede apenas honestidade interna, um olhar gentil para dentro. Um reconhecimento silencioso de que talvez você esteja cansado não porque vive demais, mas porque pensa demais, deseja demais, cobra-se demais. Respire. Há uma sabedoria antiga esperando para ser ouvida. Ela não grita, não promete milagres, apenas convida ao retorno, ao essencial, ao simples, ao suficiente. E talvez, apenas talvez, seja aqui que tudo começa. Há um equívoco silencioso que atravessa gerações: a ideia de que prazer é algo perigoso, excessivo ou superficial. Muitos aprenderam a desconfiar do prazer, como se ele fosse inimigo da virtude ou da profundidade. Epicuro foi injustamente mal interpretado por isso. Ele nunca defendeu a entrega cega aos impulsos. Pelo contrário,
Ele foi um dos primeiros a compreender que o prazer verdadeiro exige discernimento, consciência e limite. Quando Epicuro falava de prazer, ele não falava de estímulo constante. Não falava de euforia. Falava de equilíbrio. Falava de um estado interno onde a mente não está em guerra consigo mesma. Um prazer silencioso, quase imperceptível, mas profundamente estável. A ausência de dor no corpo, a ausência de perturbação na alma. Isso para ele já era riqueza suficiente. Observe sua própria experiência. Quantas vezes você buscou prazer esperando alívio e encontrou apenas mais ansiedade depois? Quantas vezes confundiu prazer com distração? A psicologia moderna mostra que muitos comportamentos prazerosos são, na verdade, tentativas de anestesia emocional. Não buscamos prazer porque estamos bem. Buscamos porque estamos tentando fugir de algo que dói. Epicuro percebeu isso muito antes dos estudos clínicos. Ele dizia que alguns prazeres trazem mais sofrimento do que alegria e que alguns desconfortos, quando escolhidos com sabedoria, trazem mais paz do que prazer imediato. Essa distinção é fundamental. Ela muda tudo. Há prazeres que libertam e há prazeres que aprisionam. Os que libertam são simples, naturais, acessíveis. Eles não exigem esforço excessivo, nem geram dependência. Uma refeição simples quando se tem fome. O descanso após o esforço necessário. O silêncio depois do ruído. Uma conversa honesta entre amigos. Esses prazeres não cobram juros emocionais. Os que aprisionam exigem repetição, intensidade crescente e validação externa. Eles começam como alívio e terminam como necessidade. O prazer deixa de ser escolha e vira compulsão. A psicologia chama isso de ciclo de recompensa dopaminérgica. Epicuro chamaria de escravidão do desejo. De todos os meios para assegurar a felicidade durante toda a vida, o mais importante é a aquisição de amigos. Essa frase de Epicuro revela algo profundo. O prazer mais duradouro é relacional, não performático. Não é algo que se exibe, é algo que se compartilha. A amizade para ele era um dos maiores antídotos contra o medo, a solidão e a angústia existencial. Hoje, mesmo cercados por pessoas, muitos vivem emocionalmente isolados. Conversam muito, mas se revelam pouco. Se mostram muito, mas se conectam pouco. A ausência de vínculos seguros intensifica a ansiedade, alimenta a sensação de vazio e empurra o indivíduo para prazeres artificiais. Epicuro entenderia isso com clareza. A mente humana precisa de segurança emocional para repousar. Sem isso, ela busca compensações. Compra mais, consome mais, se distrai mais, trabalha mais, mas nunca descansa. Epicuro defendia uma vida retirada, não por desprezo ao mundo, mas por cuidado com a alma. Ele sabia que exposição excessiva gera inquietação. Comparação constante gera sofrimento. A psicologia social moderna confirma: quanto mais nos comparamos, menos satisfeitos ficamos. O desejo se desloca do essencial para o supérfluo. Pergunte a si mesmo, com honestidade: quantos dos seus desejos atuais nasceram de uma necessidade real? E quantos nasceram apenas do contato constante com o desejo dos outros? Redes sociais, publicidade, narrativas de sucesso. Tudo isso molda expectativas. E expectativas não examinadas se transformam em frustração silenciosa. Epicuro nos convida a uma pausa radical. Antes de desejar, perguntar. Antes de buscar, refletir. Esse desejo é natural? É necessário? Ou é apenas aprendido? A psicologia chama isso de metacognição. Pensar sobre o próprio pensamento. Quando desenvolvemos essa habilidade, deixamos de ser reféns automáticos dos impulsos. Há uma liberdade profunda em desejar menos. Não é renúncia amarga,
é alívio. A mente que deseja menos tem mais espaço, mais silêncio, mais presença. Ela não corre atrás do prazer. Ela o reconhece quando ele já está ali. Epicuro também falava sobre o medo dos deuses e do destino como fontes de angústia. Hoje, esses medos assumiram outras formas. Medo de fracassar, medo de ficar para trás, medo de não ser suficiente, medo de não ser visto. São versões modernas do mesmo terror ancestral. O medo de perder o controle. Mas Epicuro foi claro. A vida não exige controle absoluto. Exige compreensão. Quando aceitamos que nem tudo depende de nós, a ansiedade diminui. A psicologia chama isso de locus de controle saudável. Não é desistir da ação. É abandonar a ilusão de domínio total. Quantas vezes você se angustia tentando controlar o que os outros pensam de você? Quantas decisões são tomadas não pelo que faz sentido internamente, mas pelo medo da desaprovação? Epicuro veria nisso uma prisão invisível. A alma que depende do olhar externo nunca está em paz. O prazer verdadeiro, segundo ele, nasce da autossuficiência emocional. Não no sentido de isolamento, mas de não depender excessivamente de validação externa para se sentir digno. Psicologicamente, isso é autoestima regulada internamente. Uma base sólida que não oscila a cada opinião alheia. Há uma beleza silenciosa em uma vida que não precisa impressionar. Uma vida que não precisa provar nada. Epicuro acreditava que quanto mais simples a vida, mais fácil é alcançar a tranquilidade. Não porque simplicidade seja virtude em si, mas porque ela reduz conflitos internos. Observe como a complexidade excessiva drena energia. Muitas escolhas, muitas metas, muitas identidades para sustentar, muitas máscaras. A mente se fragmenta. O prazer se perde. A presença desaparece. Epicuro nos chama de volta ao essencial, não por nostalgia, mas por sabedoria prática. Ele sabia que o excesso dispersa a alma. A psicologia moderna fala de sobrecarga cognitiva. Ele falava de perturbação. Quando você reduz, algo curioso acontece. A sensibilidade retorna. Pequenas coisas voltam a ser percebidas. Um momento de quietude. Um gesto simples. Um pensamento claro. O prazer deixa de ser algo buscado e passa a ser algo vivido. Este bloco da jornada não pede que você abandone tudo. Pede apenas que observe. Observe seus desejos. Observe suas fugas. Observe seus prazeres. Pergunte-se com gentileza. Isso me acalma ou me agita? Isso me liberta ou me prende? Epicuro não prometia uma vida sem dor. Ele prometia uma vida com menos sofrimento desnecessário. Essa distinção é fundamental. Dor faz parte da condição humana. Sofrimento é o excesso criado pela mente quando resiste, exagera ou se perde em desejos que nunca se cumprem. Talvez você comece a perceber que a leveza não vem de adicionar algo novo à sua vida, mas de retirar o que pesa. Retirar expectativas irreais. Retirar comparações inúteis. Retirar desejos que não são seus. E aos poucos a mente começa a respirar. No próximo passo dessa jornada, olharemos para um dos maiores medos humanos. O medo da dor, do tempo e da impermanência. E como Epicuro nos oferece uma perspectiva surpreendentemente libertadora para lidar com isso. Existe um medo silencioso que atravessa quase todas as decisões humanas, mesmo quando não é nomeado. Um medo que se disfarça de ambição, de pressa, de ansiedade, de controle. O medo do tempo, o medo da dor, o medo de que tudo seja frágil demais para durar. Epicuro olhou diretamente para esse medo e fez algo raro. Não tentou vencê-lo com promessas grandiosas, mas dissolvê-lo com clareza.
A maior parte do sofrimento humano nasce da antecipação, não do acontecimento em si, mas da imagem que criamos dele. A mente projeta cenários, exagera consequências, constrói futuros inteiros que nunca existirão. A psicologia chama isso de ansiedade antecipatória. Epicuro chamava simplesmente de perturbação inútil da alma. Ele foi direto: não sofremos no futuro, sofremos agora imaginando o futuro. Quantas vezes você já sentiu dor por algo que ainda não aconteceu? Quantas noites mal dormidas foram gastas com possibilidades, suposições, e se? O corpo estava seguro, mas a mente estava em perigo. Epicuro enxergava isso com nitidez. Para ele, a vida só acontece em um lugar: o presente. Todo sofrimento fora dele é construção mental. Quando falava sobre a dor, Epicuro não a negava. Ele não romantizava o sofrimento, nem prometia uma existência imune às dificuldades. Sua abordagem era profundamente realista e, por isso mesmo, libertadora. Ele dizia que a dor intensa é geralmente breve e a dor duradoura é geralmente suportável. O que torna a dor insuportável é o medo que projetamos sobre ela. A psicologia moderna confirma isso. A experiência da dor é amplificada pela ansiedade, pela resistência e pela catastrofização. Quando acreditamos que algo será insuportável, nosso corpo reage antes mesmo do evento. Sofremos 2 vezes, ou mais. Epicuro nos convida a um exercício radical de sobriedade mental: lidar com a dor quando ela chega, não antes. Isso não é descuido, é economia emocional. É não gastar energia psíquica com sofrimentos imaginários. Mas talvez nenhum tema tenha sido tão mal compreendido quanto a visão de Epicuro sobre a morte. Muitos a evitam, outros a dramatizam, poucos a encaram com serenidade. Epicuro fez algo inesperado. Retirou da morte seu poder psicológico. A morte não é nada para nós. Essa frase soa quase ofensiva à primeira vista, mas não é negação. É lógica. Enquanto estamos vivos, a morte não está presente. Quando a morte chega, não estamos mais aqui para senti-la. O medo da morte, portanto, não é medo da experiência. É medo da ideia. O que realmente tememos não é morrer. É perder. É não viver o suficiente. É não ter vivido como gostaríamos. Esse medo se manifesta como urgência constante, como necessidade de aproveitar tudo, como pânico silencioso de desperdiçar tempo. Mas observe com cuidado. Essa pressa melhora sua vida ou a torna mais superficial? A tentativa de aproveitar tudo frequentemente nos impede de aproveitar qualquer coisa plenamente. Epicuro veria nisso uma contradição fundamental. A psicologia existencial fala sobre a angústia da finitude. Epicuro ofereceu uma resposta prática. Se o tempo é limitado, então ele se torna precioso demais para ser desperdiçado com inquietações inúteis. A consciência da morte não deve gerar desespero, mas foco. Não deve gerar pressa, mas presença. Quando aceitamos a impermanência, algo curioso acontece. Paramos de exigir que tudo dure. Paramos de cobrar eternidade de experiências temporárias. Relações se tornam mais honestas. Momentos se tornam mais intensos. A vida deixa de ser uma tentativa de segurar e passa a ser uma disposição para viver. Grande parte do sofrimento humano vem da recusa em aceitar que tudo muda. Queremos garantias em um mundo que não as oferece. Queremos segurança absoluta em uma existência instável. Epicuro nos ensina que a paz não vem da certeza, mas da adaptação interior. Na psicologia, isso se aproxima do conceito de flexibilidade psicológica. A capacidade de sentir desconforto sem se desorganizar. De aceitar perdas sem perder a si mesmo. De atravessar a dor sem se definir por ela.
Epicuro não prometia invulnerabilidade. Ele oferecia lucidez. Observe como a mente reage diante da incerteza. Ela se contrai, busca controle, cria regras rígidas. Mas a vida não respeita rigidez. Ela exige movimento interno, aceitação não passiva, mas consciente. Quando Epicuro falava sobre viver bem, ele falava sobre aprender a sofrer menos. Não porque a vida se torna fácil, mas porque a mente se torna mais sábia. Sofremos menos quando não amplificamos, quando não resistimos ao inevitável, quando não transformamos dor em identidade. Há dores que passam, há dores que transformam, mas há dores que só permanecem porque a mente se recusa a soltá-las. Revive, repete, reconta. Epicuro nos lembraria que o passado não tem poder próprio. Ele só existe enquanto o alimentamos no presente. Quantas vezes você carrega dores antigas como se ainda estivessem acontecendo? Quantas narrativas sobre si mesmo são baseadas em feridas que já cicatrizaram, mas continuam sendo tocadas? A psicologia chama isso de ruminação. Epicuro chamaria de prisão desnecessária. Aceitar o tempo como ele é, fluido, irreversível, impermanente, é um dos maiores atos de libertação mental. Não podemos voltar. Não podemos congelar, mas podemos habitar plenamente o agora. E aqui surge um ponto essencial da filosofia epicurista. O prazer do presente supera o medo do futuro. Quando estamos verdadeiramente presentes, a ansiedade perde força. A mente não consegue sofrer intensamente quando está ancorada no agora. Mas presença não é distração, não é fuga, é atenção calma. É estar inteiro no que se faz. Comer sabendo que come. Caminhar sabendo que caminha. Respirar sabendo que respira. Isso parece simples, mas é profundamente revolucionário em um mundo que nos fragmenta o tempo todo. Epicuro entendia que uma vida boa não depende de sua duração, mas de sua qualidade interna. Uma vida curta e serena vale mais do que uma longa e inquieta. Isso não é pessimismo, é clareza. Talvez você comece a perceber que muitos medos perdem força quando são examinados com calma. Que a morte, quando retirada do campo do imaginário exagerado, se torna apenas um limite, não uma ameaça. Que a dor, quando enfrentada no tempo certo, é mais suportável do que a antecipação constante. Este bloco nos convida a fazer as pazes com o tempo, com o fato de que nada é garantido, com a ideia de que não precisamos viver tudo, apenas viver bem. No próximo passo dessa jornada, voltaremos o olhar para dentro de forma ainda mais íntima. Como cultivar uma mente estável, uma alegria serena e uma vida que não depende de circunstâncias externas para se sustentar. Seguimos. Sem pressa. Porque agora você começa a entender que pressa nunca foi sinônimo de profundidade. Continuemos então com o mesmo passo calmo, como quem atravessa um território interno que já não é estranho, mas começa a se tornar habitável. Agora, o olhar se volta menos para os medos e mais para a construção silenciosa de uma mente estável, não rígida, não indiferente, mas serena o suficiente para não ser arrastada por cada onda. Epicuro sabia que não basta compreender o que causa sofrimento. É preciso cultivar, dia após dia, um estado interior que sustente a vida quando as circunstâncias oscilam. A tranquilidade não nasce de um grande insight isolado, mas de uma forma contínua de se relacionar consigo mesmo. A filosofia, para ele, não era teoria, era a medicina da alma. Há uma pergunta simples que atravessa toda a psicologia moderna e também a filosofia epicurista. Onde você coloca seu senso de segurança? Em coisas que mudam ou em algo que pode ser cultivado internamente?
Enquanto a estabilidade depender apenas do externo, a mente viverá em alerta. Epicuro percebeu que a maior fonte de sofrimento é a dependência emocional do que não controlamos. Ele ensinava que a verdadeira segurança vem da autarquia, a capacidade de bastar-se interiormente, não no sentido de rejeitar o mundo, mas de não colapsar quando o mundo falha. Psicologicamente, isso se aproxima da maturidade emocional. Sentir intensamente sem se perder, amar sem se anular, desejar sem se escravizar. Observe como muitas angústias surgem quando acreditamos que algo externo é indispensável para nossa paz. Um reconhecimento, uma conquista, uma pessoa, um cenário ideal. Quando isso não acontece, a mente entra em colapso. Epicuro nos lembraria com gentileza que quanto menos condições colocamos para estar bem, mais acessível a tranquilidade se torna. Aquele que não se contenta com pouco, nunca se contenta com nada. Essa frase ecoa como um espelho desconfortável. Não fala de conformismo, mas de percepção. A mente que sempre projeta a satisfação para o próximo passo, raramente experimenta o agora. Vive em constante adiamento emocional. A psicologia chama isso de felicidade adiada. Epicuro via nisso uma armadilha. A vida passa enquanto a mente espera. Espera mais tempo, mais dinheiro, mais clareza, mais garantias. Mas a clareza só surge quando paramos de correr. Uma mente estável aprende a descansar no suficiente. Isso não significa estagnação. Significa não confundir crescimento com agitação. Há um crescimento silencioso, interno, que não é visível aos outros, mas transforma profundamente a forma como se vive. Epicuro valorizava o hábito da reflexão diária. Rever pensamentos, questionar desejos, avaliar medos, não como autocrítica dura, mas como cuidado. A psicologia contemporânea reconhece o valor disso na construção da autorregulação emocional. Pensamentos não observados tendem a dominar. Pensamentos observados perdem força. Quantas vezes você acredita automaticamente em tudo o que pensa? Quantas histórias internas são tomadas como verdades absolutas sem investigação? Epicuro nos convida a desconfiar gentilmente da mente quando ela se torna excessivamente dramática. Nem todo pensamento merece atenção, nem toda emoção precisa virar ação. Uma mente serena não é aquela que não sente, mas aquela que sabe esperar. Esperar a emoção se acomodar. Esperar o impulso passar. Esperar a clareza retornar. Esse espaço entre o estímulo e a resposta é onde nasce a liberdade. Epicuro também falava da importância da repetição. A tranquilidade não se instala de uma vez. Ela é treinada. Assim como o corpo aprende movimentos, a mente aprende estados. Quanto mais você escolhe a sobriedade, mais natural ela se torna. Quanto mais você reduz excessos, mais sensível fica ao essencial. A psicologia chama isso de neuroplasticidade. Epicuro chamaria de hábito da alma. Aquilo que praticamos internamente se fortalece. Uma mente constantemente exposta a excesso, comparação e urgência se torna inquieta. Uma mente que pratica simplicidade, gratidão e limite se torna estável. Há um ponto delicado aqui. Estabilidade não é indiferença. Epicuro não defendia uma vida sem emoção, mas uma vida sem tormento desnecessário. Sentir tristeza não é fracasso. Sentir medo não é erro. O sofrimento nasce quando nos identificamos completamente com essas emoções, como se fossem a totalidade do que somos. A psicologia moderna reforça isso ao falar de desidentificação cognitiva. Você sente, mas não é o sentimento. Você pensa, mas não é o pensamento. Epicuro já intuía isso ao ensinar que a alma pode observar a si mesma. Quando você observa, algo muda.
A emoção não desaparece, mas perde o poder de governar tudo. A mente ganha espaço. O corpo relaxa. A respiração se aprofunda. Pequenas mudanças internas que, somadas, transformam a experiência da vida. Epicuro também valorizava profundamente o tempo lento. Não porque o tempo rápido seja errado, mas porque a pressa constante corrói a percepção. Uma mente apressada não saboreia, não assimila, não integra. Vive pulando de um estímulo para outro, sempre insatisfeita. Quantas vezes você realmente está onde está? Quantas refeições são feitas em distração? Quantas conversas são ouvidas pela metade? Quantos dias passam sem serem realmente vividos? Epicuro nos lembraria que a vida não se mede pela quantidade de eventos, mas pela qualidade da atenção. Quando a mente desacelera, algo surpreendente acontece. O prazer retorna às coisas simples. Não como novidade, mas como profundidade. Um instante de silêncio se torna suficiente. Um gesto pequeno se torna significativo. A vida deixa de ser um projeto e passa a ser uma experiência. Este bloco da jornada é um convite à construção interna. Não há espetáculo aqui. Não há promessa rápida. Há prática. Há escolha. Há paciência consigo mesmo. A tranquilidade não chega como um prêmio. Ela se instala como um modo de viver. No próximo passo, vamos nos aproximar ainda mais do coração da filosofia epicurista. A alegria serena, a amizade, a vida compartilhada e o sentido que nasce quando deixamos de viver apenas para nós mesmos. Seguimos, com menos ruído, com mais presença, porque agora você começa a sentir que a leveza não é a ausência de profundidade, é o resultado dela. Seguimos então para um território ainda mais delicado e essencial. Um ponto onde a filosofia de Epicuro revela sua face mais humana, mais calorosa, mais esquecida nos tempos atuais. Porque, ao contrário do que muitos imaginam, a tranquilidade não nasce apenas do silêncio interior, mas também da qualidade dos vínculos que cultivamos. A alma não se sustenta sozinha por muito tempo. Ela precisa de encontro. Epicuro sabia disso, talvez mais do que qualquer outro filósofo de sua época. Ele não fundou uma escola baseada em discursos grandiosos ou em disputas intelectuais. Fundou um jardim, um espaço de convivência, um lugar onde se pensava junto, comia junto, caminhava junto. Onde a filosofia não era exibida, mas vivida. A amizade dança ao redor do mundo, anunciando a todos nós que devemos despertar para a felicidade. Essa frase carrega uma profundidade que atravessa séculos. Para Epicuro, a amizade não era um complemento da vida boa, era uma de suas bases. Sem vínculos verdadeiros, a mente se fecha, se defende, se endurece. A psicologia moderna confirma o que Epicuro intuía. O ser humano é regulado emocionalmente pela relação. Não nos acalmamos sozinhos o tempo todo. Aprendemos a nos acalmar também no olhar do outro, na escuta, na presença compartilhada. Relações seguras diminuem a ansiedade, fortalecem a resiliência e dão sentido à experiência. Mas aqui surge uma distinção importante. Epicuro não falava de qualquer vínculo. Ele falava de amizade verdadeira, aquela que não exige performance, que não cobra máscaras, que não transforma o afeto em moeda de troca. Uma amizade onde é possível repousar. Quantas relações na sua vida são, na verdade, fontes de tensão? Quantos encontros exigem esforço excessivo, cuidado constante com a imagem, medo de julgamento? Epicuro diria que relações assim perturbam mais do que nutrem. A vida simples também se aplica aos vínculos. Ele acreditava que poucos amigos verdadeiros valem mais do que muitas conexões superficiais. Hoje, em um mundo de contatos, seguidores e interações rápidas, essa ideia se torna ainda mais relevante.
Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão carentes de intimidade real. A mente que não se sente acolhida busca compensações, busca reconhecimento, busca validação, busca a aprovação. E esse ciclo alimenta a ansiedade. Epicuro entendia que a amizade sincera oferece algo raro: segurança emocional. A sensação de que não precisamos estar sempre em defesa. Na psicologia, isso se aproxima do conceito de apego seguro. Quando sabemos que não seremos abandonados por sermos quem somos, o sistema nervoso relaxa. A mente desacelera. O corpo encontra repouso. A tranquilidade deixa de ser apenas um esforço individual e se torna um campo compartilhado. Epicuro também falava da importância da franqueza entre amigos. Não a franqueza agressiva, mas a honestidade cuidadosa. Amigos verdadeiros ajudam a enxergar nossos excessos, nossas ilusões, nossos desejos desordenados. Eles não alimentam nossas fantasias, ajudam a dissolvê-las. Quantas vezes você se percebe mais lúcido depois de uma boa conversa? Quantas inquietações perdem força quando são ditas em voz alta? A palavra compartilhada organiza o pensamento. O silêncio acolhido cura. Mas Epicuro não defendia a dependência emocional. A amizade, para ele, não substituía a autonomia interior. Ela a complementava. Uma relação saudável nasce quando duas pessoas inteiras se encontram, não quando duas carências se agarram. A psicologia mostra que relações baseadas em necessidade extrema tendem a gerar medo de perda, ciúme, controle. Epicuro buscava vínculos baseados em escolha, não em desespero. A amizade como prazer sereno, não como fuga da solidão interior. E aqui há uma nuance importante. Aprender a estar bem consigo mesmo é o que torna possível estar bem com o outro. Uma mente em guerra interna leva essa guerra para os vínculos. Uma alma inquieta cobra demais, exige demais, espera demais. Epicuro nos lembraria que ninguém existe para completar ninguém. A vida não é um quebra-cabeça incompleto, somos inteiros, ainda que imperfeitos. A amizade não preenche um vazio, ela amplia o que já existe. Quando os vínculos são simples, a vida se torna mais leve. Não há jogos emocionais. Não há disputas de poder. Não há necessidade constante de provar valor. Há presença. Há escuta. Há tempo compartilhado sem pressa. Epicuro valorizava profundamente o convívio cotidiano. Não grandes eventos, mas a repetição do simples. Comer juntos. Caminhar juntos. Pensar juntos. A psicologia contemporânea chama isso de microconexões. Pequenos momentos de presença que, acumulados, fortalecem os laços e sustentam a saúde mental. Talvez você perceba que muitos sofrimentos não vêm da falta de conquistas, mas da falta de encontros verdadeiros. Da ausência de espaços onde seja possível baixar as defesas. Onde não é preciso explicar demais. Onde o silêncio não constrange. Epicuro acreditava que uma vida boa é aquela que pode ser compartilhada sem espetáculo. Uma vida que não precisa ser exibida para ser validada. Isso nos convida a rever também nossa relação com a exposição. Quanto mais vivemos para fora, menos habitamos o dentro. A amizade, nesse sentido, é um retorno ao humano. Um lembrete de que não precisamos enfrentar tudo sozinhos, mas também não precisamos nos perder nos outros. É um equilíbrio delicado, construído com tempo, presença e sinceridade. Este bloco nos lembra que a tranquilidade não é apenas um estado interno isolado. Ela se fortalece no encontro, no cuidado mútuo, na escolha consciente de com quem caminhamos. No próximo e último passo dessa jornada, reuniremos tudo o que foi visto até aqui. Não como conclusão rígida, mas como convite, um chamado suave à prática diária da leveza,
da sabedoria simples e de uma vida que pode, enfim, ser vivida com menos peso e mais verdade. Seguimos para o final, com calma, porque agora você já sente que não está apenas ouvindo ideias, está sendo atravessado por elas. Chegamos, então, a este último trecho da jornada. Não como quem encerra um caminho, mas como quem aprende a caminhar de outro modo. Porque a filosofia de Epicuro nunca foi sobre chegar a um ponto final. Foi sobre aprender a viver melhor no meio do percurso. Aqui, tudo o que foi dito se recolhe, não para se fechar, mas para se tornar prática silenciosa no cotidiano. Se você olhar para trás, perceberá que nada de extraordinário foi prometido. Nenhuma fórmula, nenhuma promessa de felicidade permanente, apenas um convite constante à lucidez, à simplicidade, à coragem de desejar menos para viver mais. Epicuro nunca quis transformar o ser humano em alguém invulnerável, mas em alguém menos atormentado por fantasmas criados pela própria mente. Talvez agora fique mais claro que a tranquilidade não é ausência de problemas, mas ausência de guerra interna. A vida continua trazendo perdas, limites, frustrações. Mas a mente que aprendeu a distinguir o necessário do supérfluo sofre menos. A alma que aprendeu a repousar no presente não se perde tanto em antecipações. Epicuro nos ensinou algo profundamente atual. A felicidade não está no excesso de estímulos, mas na qualidade da atenção. Não está em possuir mais, mas em precisar de menos. Não está em controlar tudo, mas em compreender o suficiente para não se desesperar. A psicologia moderna confirma esse caminho quando fala de bem-estar sustentável. Não aquele que depende de picos emocionais, mas aquele que se mantém mesmo nos dias comuns, mesmo nos dias silenciosos, especialmente neles. Uma vida boa não é uma sequência de momentos extraordinários, mas uma relação saudável com o ordinário. Observe sua própria mente agora. Ela ainda corre tanto quanto antes? Ainda exige tantas respostas imediatas? Talvez não. Talvez algo tenha desacelerado. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a relação com eles mudou. Epicuro chamaria isso de início da ataraxia. Não um estado perfeito, mas uma direção. É importante lembrar, a filosofia epicurista não pede isolamento do mundo, mas liberdade interior dentro dele. Você pode trabalhar, criar, amar, desejar, desde que não transforme isso em fonte constante de angústia. Desde que saiba parar, desde que saiba dizer basta. Desde que reconheça quando o desejo deixa de servir a vida e passa a governá-la. A psicologia chama isso de limites saudáveis. Epicuro chamaria de sabedoria. Talvez o maior ensinamento aqui seja este. Você não precisa resolver toda a sua vida para começar a vivê-la melhor. Não precisa entender tudo. Não precisa se curar completamente. Basta reduzir a violência interna. Basta tratar a própria mente com menos dureza. Basta questionar desejos que nunca se satisfazem. Quando Epicuro dizia que a filosofia é útil apenas se cura algum sofrimento humano, ele estava nos lembrando de algo essencial. O pensamento deve servir à vida, não o contrário. Se uma ideia não traz mais clareza, mais calma, mais leveza, ela se torna apenas mais um peso. Este caminho que percorremos juntos não exige adesão cega. Exige prática consciente. Pequenas escolhas diárias. Um pouco menos de comparação. Um pouco menos de pressa. Um pouco mais de presença. Um pouco mais de gratidão pelo que já sustenta sua vida e, muitas vezes, passa despercebido. A gratidão, aliás, ocupa um lugar silencioso, mas central, na filosofia epicurista. Não como entusiasmo forçado, mas como reconhecimento. Reconhecer que o essencial já está, muitas vezes, disponível. Que o corpo respira. Que a mente pode aprender a repousar. Que a vida, mesmo imperfeita, ainda oferece momentos suficientes.
Talvez você não saia daqui transformado de forma espetacular. Epicuro não acreditava em transformações abruptas. Ele acreditava em ajustes contínuos, em desvios suaves de rota, em escolhas quase invisíveis que, com o tempo, mudam completamente a paisagem interior. Se algo ficou com você, uma frase, uma sensação, um incômodo silencioso, já é o suficiente. A filosofia começa exatamente aí, no ponto em que algo ecoa e pede para ser vivido, não apenas compreendido. Agora, antes de seguir para outras distrações, outras vozes, outros ruídos, permita-se uma última pausa. Pergunte a si mesmo, sem pressa: quais desejos realmente valem minha energia? O que posso simplificar? Onde estou lutando contra o inevitável? Onde posso escolher mais leveza? Se este espaço te ofereceu algum alívio, alguma clareza, algum silêncio interior, considere permanecer. Não por obrigação, mas por afinidade. Caminhar junto, refletir junto, pensar a vida com mais calma é, em si, um gesto epicurista. Se sentir vontade, deixe um comentário. Não como resposta automática, mas como reflexão compartilhada. Se este conteúdo te ajudou, um gesto simples, curtir, se inscrever, também faz parte dessa troca. Não por números, mas para que esse jardim continue existindo, acolhendo outros que também buscam uma vida com menos peso e mais verdade. Epicuro acreditava que a felicidade cresce quando é dividida, que o pensamento amadurece no encontro, que a tranquilidade se fortalece quando é cultivada em comunidade. Seguimos juntos, não para escapar da vida, mas para habitá-la melhor, com menos ruído, com mais presença, com a serenidade possível, que no fim sempre foi suficiente.